Se você é um cristão e você é um cristão culpado, então você não é um cristão coisíssima nenhuma. A paz do Senhor, queridos, queridas, amados e amadas em Cristo Jesus. É uma bênção para nós estarmos aqui novamente no nosso canal Momentos de Meditação e Algo a Mais, não é? É interessante que nós colocamos esse nome, Momentos de Meditação e Algo a Mais, porque nós também queremos abordar aqui alguns temas, não é? Não só meditar em alguns textos no sentido de extrair dele uma mensagem daquilo que estava acontecendo ali, mas também de encontrar alguns temas, não é? Que a gente pudesse falar de algo a mais, às vezes de uma instrução, de um direcionamento, ou emitir uma opinião sobre alguma coisa, sobre outra coisa, não é? Algum tema atual, alguma discussão que pudesse surgir, e a gente pudesse usar também esse espaço aqui do canal para poder trabalhar essas questões. Então, por isso que colocamos momento de meditação e algo a mais, para a gente ter mais flexibilidade, estar mais aberto a falar de várias coisas, de vários temas, de vários assuntos, sem ficarmos presos a determinadas questões. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre essa questão do pecado, né? Como que ela funciona, como que as coisas são, o que de fato a cruz de Cristo significa dentro desse processo todo. Então eu queria aqui ter um tempo para a gente meditar, não é? Sobre esse algo a mais, sobre esse tema, não é? Então, que causa tantas questões na vida das pessoas, e quem sabe depois a gente possamos estar trabalhando outros reflexos e questões e características a partir daí. Maravilha? Mas antes da gente entrar aqui no assunto, eu queria agradecer a cada um dos irmãos que tem chegado, que tem se tornado uma audiência fixa, cativa aqui do canal. Muito obrigado a você que tem me emprestado aí seu coração, sua mente, seu tempo, né? Algo tão precioso, tempo, para estar com a gente aqui. E eu espero de todo o meu coração que, assim como está sendo abençoador para mim, possa também estar sendo abençoador para você. Nós estamos rumo aí, quem sabe daqui a pouco, a chegar aos 300 inscritos aí no canal, não é? E isso, puxa, é uma bênção, uma vitória muito grande aqui. Então, se você ainda não é inscrito, quero já pedir aqui no início, se inscreva aí no canal, tá bom? E se você que já que está aqui com a gente, puder compartilhar com mais alguém que você ainda não compartilhou, eu te agradeço também, para que a gente possa estar alcançando mais vidas, mentes e corações nesse trabalho nosso aqui pela internet. Maravilha? Bom, eu quero ler um texto aqui de Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Essa questão do pecado, não é? Ela surgiu, você sabe, né, lá no Jardim do Éden, pela desobediência do homem no acordo, né, que havia sido feito entre Deus e o homem lá na criação, dizendo a ele que ele podia comer de todo fruto, não é? De toda a árvore do jardim, menos da árvore ali do meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a ideia lá do Gênesis, não é? E não é questão de discutir aqui essa árvore, o que era árvore, não, a questão central na desobediência, não é? Muitos perguntam assim, se Deus já sabia que Adão ia desobedecer e a desobediência ao pecado, por que ele colocou essa questão ali, não é? Primeiro porque Deus fez do homem livre, não é? E nessa liberdade ele tinha a capacidade de fazer escolhas, né? Mas essa capacidade dele de fazer escolhas, ela não podia ser desenvolvida, aperfeiçoada nele, se ele não tivesse o fator da tentação, não é? Ou o fator que desse a ele uma capacidade de escolher e continuar escolhendo, não é? Então, sem essa condição de uma escolha,
não é? Como é que esse caráter, essa liberdade poderia ser aperfeiçoada se ele não tem a opção de escolher o contraditório? Então, nós precisamos entender que a escolha é sempre o meio pela qual a gente tem a oportunidade de desenvolver, não é? De aperfeiçoar a nossa liberdade e as escolhas daquilo que o nosso caráter precisa indicar. E aí, naquele momento, aquele primeiro casal desobedece. Aqui, isso a gente chama de pecado original, não é? Esse é o pecado original. E por causa desse pecado original, todas as pessoas que passaram a ser geradas, que nasceram a partir de Adão e Eva, então, por causa do pecado que não foi só pessoal deles, mas também de toda a raça humana, não é? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, assim também ele passou a todos os homens, não é? Então essa marca, essa natureza pecaminosa, nesse pecado original, passou a todos os homens, não é? Então todos os homens agora nascem com essa natureza, não é? Com essa inclinação a errar o alvo, com essa inclinação ao erro, com essa inclinação ao engano, com essa inclinação a não fazer as escolhas corretas e as escolhas certas. Muito bem. Mas diante disso, né, diante dessa situação e dessa questão, dessa natureza, Deus começou a providenciar um meio pela qual, não é, já a partir ali do Éden, um meio pela qual o homem pudesse ser justificado. Então, o que é justificado? Justificado é um ato gracioso de Deus de tornar o homem justo novamente. E justo significa dizer que todos os seus pecados foram perdoados, ou são perdoados, ou estão, é a melhor colocação, perdoados, não é? Justificados. E depois criou a santificação para que o homem não só estivesse perdoado, mas também que ele pudesse viver de uma forma que essa natureza pecaminosa não tivesse mais poder sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre a sua vontade e sobre o seu querer. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, não é? Então, primeiro, justificação e depois santificação. Justificação foi o meio pela qual Deus proveu que o homem pudesse ser perdoado. Que esses pecados, que essas inclinações, ou pelo menos, melhor dizendo, que esses atos que o homem cometesse por causa dessa inclinação, pudesse ser perdoado, né? Porque todos os pecados pessoais que o homem cometesse por causa dessa natureza que ele recebeu, ele pudesse então ser perdoado. E a santificação é o meio pela qual esse homem pode viver uma vida sem ceder, sem dar vazão, sem dar luz, sem dar condição para que essa natureza o leve a viver uma vida cometendo erros, errando o alvo, saindo do propósito, cometendo coisas que ele venha causar danos e questões na sua vida e na sua existência, não é? Então, santificação é o meio pela qual eu consigo viver uma vida sem dar vazão, sem dar luz, fazendo as escolhas certas, errando menos o alvo, para que eu possa ter uma vida melhor. E a justificação é o ato gracioso de Deus que me tornou justo, ou seja, eu fui perdoado e esses pecados que eu cometi não só foram perdoados, mas foram apagados. Então vamos lá para você poder entender bem. Porque eu tenho essa natureza pecaminosa em mim, eu tenho essa luta dentro de mim, não é? De sempre estar inclinado ao erro, ao engano, ao mal, não é? E muitas das vezes, quando eu cedo a essa natureza que está dentro de mim, aí eu peco, não é? Eu peco contra Deus, eu peco contra meu próximo, eu peco contra mim mesmo, não é? Ou seja, eu faço escolhas más, escolhas equivocadas, escolhas ruins, tomo atitudes más, atitudes equivocadas, atitudes ruins. E essas atitudes, e essas escolhas, e essas questões
que é o que a gente chama de pecado, não é? E que causam grandes estragos, grandes devastações, grandes problemas na nossa vida e na nossa existência, não é? Então, assim, isso se chama pecado pessoal. São as coisas que, por causa da natureza que eu herdei, eu acabo cometendo essas coisas, sobretudo contra a minha vida mesmo. E aí o que é a justificação? A justificação é que Deus em Cristo Jesus, quando Ele dá o seu único Filho na cruz do Calvário para morrer como um sacrifício naquele lugar, é quando Jesus vence e é sacrificado naquela cruz, Deus então, por sua graça, porque foi tudo Ele que fez, na verdade, Ele então declara, Ele torna todo homem que crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e no sangue que Ele derramou naquela cruz, toda pessoa que crê, por isso que é pela fé, não é o texto que nós lemos, justificados pela fé, Ele torna você justo. Ou seja, Ele diz para você, todos os seus pecados foram perdoados e foram apagados. Eles não existem mais. É como se você virasse uma ficha branca, uma ficha em branco. Ou seja, acabou. Não tem mais, você está justificado, você é justo agora, ou seja, você não tem nenhuma condenação sobre a sua vida, você não tem mais nenhum pecado registrado, não existe mais, porque eu declaro você justo, justificado, perdoado e todos esses pecados não só perdoados, como apagados, jogados no mar do esquecimento. E qual é a graça da gente ter esse entendimento na nossa vida? A graça da gente ter esse entendimento na nossa vida é a culpa. Não é? A culpa é a grande consequência que fica dos nossos atos, é a culpa. Então, quando a gente não consegue entender isso, nós podemos correr o risco de passar uma vida carregando culpas. Talvez você chegou aqui nesse vídeo e toda essa explicação, espero que você tenha compreendido, mas aonde nós queremos chegar? Nós queremos chegar na ideia de que você não pode viver uma vida de culpa. Você não pode viver uma vida culpada. Se você se arrependeu, se você reconheceu, e se você olhou para a cruz de Cristo e para o sangue que Ele derramou lá naquela cruz, e você acredita que aquele sacrifício do seu único Filho, Jesus, eu vou explicar isso depois para você, quando a gente fala o único Filho, se nós também somos filhos, mas voltando aqui, no único Filho dele na cruz do Calvário, seu sangue, se você crê naquele sacrifício, no sangue derramado ali, você tem que acreditar que se você se arrepender, Deus está te tornando justo, justificado. Por isso você pode ter paz com Deus e com os homens. Por quê? Porque você foi perdoado e seus pecados foram apagados. E por que a paz? Porque aí eu não tenho mais culpa. Então se você ainda está vivendo no peso da culpa, não é? Ou porque você não se arrependeu, ou porque você não crê na cruz, no sacrifício e no sangue de Jesus. Porque se você se arrependeu, e se você crê na cruz, no sacrifício de Jesus, no sangue que Ele foi derramado ali, você precisa entender que você foi justificado. É um ato, é uma decisão de Deus de dizer assim, eu declaro você justo. Acabou, é como um juiz que bate lá aquele martelo, pá, acabou o julgamento. Você é justo, você está livre. Não tem mais condenação, não tem mais passado, não tem mais nada. Acabou, é zero. Daqui para frente você pode ir embora, está livre. Está liberto, acabou, não tem mais nada, não tem mais nada escrito. O que tinha, nós rasgamos aqui, já tacamos fogo, acabou. Agora, a decisão é sua de seguir daí para frente, sem olhar para trás, no sentido de carregar essa amargura, esse ressentimento, essa culpa, não é? Da vida, e deixar isso ser um peso, deixar isso roubar a sua força, a sua energia, a sua vitalidade, sua capacidade de voltar a sonhar, de voltar a crer na sua existência, de voltar a sonhar novos sonhos, novos planos, novos propósitos, novos objetivos, de voltar a ser livre, livre para viver, livre para existir, livre para voltar a amar, livre para voltar a acreditar, livre. Então é muito importante a gente entender essa questão da justificação, porque a justificação é esse ato gracioso de Deus que te tornou justo, que te perdoou e que apagou todos esses pecados que você pessoalmente possa ter cometido. E Ele te dá liberdade e te faz livre da culpa.
Então, como alguém disse, uma frase contundente, se você é um cristão e você é um cristão culpado, então você não é um cristão coisíssima nenhuma. Então que nessa mensagem, que na verdade é desse algo a mais que a gente tem aqui no canal, eu queria que você entendesse essa justificação, que foi o ato gracioso na cruz de Deus tornar eu e você justos, perdoados e esses pecados apagados. Livre. Não tem mais condenação, não tem mais acusação, não tem mais nada. Por isso, livre-se da culpa. Tire esse peso das suas costas. Tire esse peso dos seus ombros. Por favor. Se você ainda precisa se arrepender, se arrependa. Olhe para o céu e diga: Senhor, me perdoe. Perdoe os meus pecados. E nesse momento que você fizer essa oração, essa justificação, aquilo que já foi declarado e decretado na cruz, cairá sobre a sua vida como uma graça. E você vai ver que você será livre. Amém? Que Deus te abençoe. No próximo vídeo, no próximo momento, nós vamos falar da santificação, não é? Que é o meio pela qual a gente consegue, pela graça de Deus também, pelo agir do Espírito Santo, controlar essa natureza, a ponto de que a gente não viva mais uma vida na prática do pecado. Isso é outra conversa, isso é outra história. Mas que nesse vídeo aqui, você possa aceitar, pela fé, que na cruz de Cristo você foi justificado, perdoado, e todos esses seus pecados foram apagados. Que Deus te abençoe. Eu espero poder ter, de alguma forma, explicado de uma forma simples, de uma forma bem didática. Eu espero que sim, né? Às vezes a gente acha uma coisa, mas não sei se é isso, dessa coisa. Mas eu espero que você tenha compreendido, tenha entendido. E se você quiser comentar, acrescentar, né? Colocar alguma coisa que eu não coloquei aqui, que não tem ninguém se achando o máximo não, tá bom? Se você quiser, você que assistir esse vídeo, escrever, comentar, falar de alguma coisa, acrescentar alguma coisa, esclarecer alguma coisa, tá tudo bem. Pode colocar aí nos comentários aí que nós vamos ler, nós vamos ficar atentos aí. Tudo que você escrever, eu espero que a nossa audiência possa, no final de tudo isso, crer de fato e de verdade que a obra da cruz foi perfeita e que em Cristo Jesus nós fomos perdoados, nossos pecados foram apagados e nós somos livres de toda condenação e de toda acusação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você precisa se arrepender, faça isso hoje e deixe essa graça encontrar seu coração. Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, obrigado porque nós fomos justificados, né? Fomos justificados. Nossos pecados foram perdoados e nós podemos hoje ser livres, estar livres, nos sentirmos livres, sem nenhuma acusação e sem nenhuma condenação. Obrigado a Deus por o Senhor ter providenciado esse grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra perfeita, essa obra poderosa, essa obra tremenda. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo. Que esse irmão, essa irmã, essa pessoa que chegou aqui nessa audiência do nosso canal aqui, em momentos de meditação e ainda mais, possa crer, porque é pela fé, possa acreditar nessa obra do Calvário, nessa obra de Cristo na cruz. E que no arrependimento dele e dela, em nome de Jesus, ela possa perceber essa justificação, esse milagre da justificação, entrando pelas portas da sua mente, da sua alma e do seu coração. E que ela possa perceber que ela foi tornada justa, que os seus pecados foram perdoados e apagados. E que agora ela pode viver uma vida livre, livre de toda acusação e de toda condenação, sem a culpa, sem o peso da culpa e nem o peso da vergonha. E que ela possa voltar a sonhar e acreditar que ainda há como viver de forma plena nessa vida e nessa existência. Obrigado a Deus por esse tempo. Nós oramos, abençoamos e ministramos esta palavra na vida dos teus filhos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado por você ter chegado até aqui, não é? Nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, foi abençoado, dê o seu like aí, por gentileza, tá bom? Já pedi para comentar, compartilhe com alguém, também já pedi. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo aqui. Deus te abençoe, momento de meditação e algo a mais. Até a próxima, fique com Deus. Amém.